Olá, seja bem-vindo a mais um estudo do Apocalipse. Hoje vamos estudar o capítulo 10, que trata do livrinho, e esse livrinho tem uma mensagem profética. Na sequência do estudo, nós podemos ver que segue-se também uma sequência cronológica. A sexta trombeta, que é também o segundo ai, só termina em 1844, pois ela abrange os capítulos 10 e 11 de Apocalipse, conforme o texto do capítulo 11, versículo 14 de Apocalipse, que diz que passou o segundo ai, ou seja, a sexta trombeta. Eis que, sem demora, vem o terceiro ai. Então, os capítulos 10 e 11 está dentro do contexto da sexta trombeta. Ela não terminou com a queda do Império Turco-Otomano, mas ainda teve essa sequência que nós vamos ver hoje, esse capítulo 10, do que ele se trata. Então, o que aconteceu depois da queda do Império Turco-Otomano em 1840? Conforme vimos no último estudo da sexta trombeta, né? E ela ainda continua hoje. Apocalipse 10, de 1 a 3, nos diz que vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram-se os 7 trovões, as suas próprias vozes. Podemos perceber que a descrição desse ser é o mesmo que está no capítulo 1. O próprio Cristo é aquele que se apresenta como um mensageiro celestial, pois o texto diz que ele vem em nuvem, tem um brilho muito forte como o sol, e só uma pessoa preenche essa condição, que é o próprio Jesus, conforme a descrição do capítulo 1. Então, a linguagem também desse capítulo 10, nós vamos ver que toda a linguagem ela aponta para o surgimento de um povo que se manteria fiel a Deus, mesmo com a grande apostasia ao longo da Idade Média, mesmo com a igreja no deserto, parecendo que o evangelho foi extinto, mas sempre Deus teve um povo fiel. E esse povo reaparece, né? O remanescente, o restante da igreja que sofreu durante a Idade Média. Então, após o período de 1840, esse capítulo vai nos mostrar o surgimento desse povo fiel. E também esse capítulo mostra que abre um livreto, né, um livrinho com uma mensagem de origem celestial para proclamar o mundo inteiro. É um livrinho aberto. Então, se é aberto, ele contém uma mensagem, não está selado. E nós vamos poder entender essa mensagem. Qual outro ser foi visto nas nuvens do céu, conforme Daniel 7,13? O texto de Daniel diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. A descrição do anjo forte lembra o filho do homem de Daniel 7,13, pois somente a Cristo é aplicado o contexto de vir nas nuvens. Então nós vamos ver mais na frente também esse contexto de Daniel 7,13 para entender sobre essa questão da volta de Jesus. Então isso nos coloca mais especificamente na data em que surgiria o último restante do povo fiel de Deus, ou seja, o remanescente. Quando surgiu, né, a cronologia dos selos e das trombetas, nós estamos vendo que segue-se realmente essa etapa cronológica, e dentro desse ano, após, né, primeiramente nós já vimos que esse povo remanescente vai surgir após a queda do Império Turco-Otomano, que foi em 1840. E esse anjo que nós vimos que é Jesus, o que implica o solene juramento que ele fez, conforme o texto de Apocalipse 10, 5 e 6. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra e o mar e tudo que nele existe. Já não haverá demora. O que esse texto, já não haverá demora, quer dizer? Nós vamos ver que esse texto ele tem um paralelo com o livro de Daniel, com o texto de Daniel 12, 7. Observe o paralelo, né? Apocalipse com Daniel. Apocalipse diz: então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, e o livro de Daniel diz: ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio.
voltando para Apocalipse, esse anjo, né, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar e tudo que nele existe. Também o anjo de Daniel também tem um juramento, quando diz que quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente. E voltando para Apocalipse, ele faz a exclamação, já não haverá demora. E Daniel diz que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ora, claro que Daniel foi escrito antes, não é? E em Daniel, ele fala que isso seria só depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ou seja, 3 tempos e meio, ou 3 anos e meio, que é o mesmo período que vamos ver dos 1260 anos, dias ou ano. Então, se o juramento aqui diz que só seria depois desses 3 tempos e meio, quando houve esse juramento em Apocalipse, é porque já esses 3 tempos e meio já decorreu, ou seja, já passou. Ele fez o juramento quando já não tinha mais o tempo. Então, por isso que ele disse, já não haverá mais tempo, ou já não haverá mais demora, ou seja, aquele tempo já cumpriu, ele já passou. Então, esse juramento nos coloca após esse período de 1260 dias ou anos profético. Então, esses 3 anos e meio são equivalentes aos 1260 dias proféticos, que foram os 1260 anos que foi dado aos ímpios, né, de perseguir a igreja, ou seja, a Roma papal. E esse período de 1260 anos, ele é contado do ano 538 até 1798. 538 foi quando o último reino ariano foi vencido, ele abandonou o cerco a Roma, e então deixou o Papa agora livre, sem oposição, porque os demais 7 reinos eram católicos. Quando o Império Romano do Ocidente desmoronou, caiu, eles foram divididos em 10 principais reinos, né, que nós vimos visigodos, ostrogodos, que deram origem às nações europeias. E 3 desses eram arianos, né, que se opunham às doutrinas católicas. E esses 3 reinos, o último caiu em 538, deixando agora o Papa livre para exercer o seu domínio, o seu império, durante 1260 anos, que terminou em 1798, com a deposição do Papa Pio VI, né, pelo general Berthier, o general de Napoleão, chamado Berthier. Quando ele entrou, né, ele entrou em Roma no dia 10 de fevereiro de 1798, então no dia 11, quem mandava em Roma era Napoleão, não era mais o Papa. 11 de fevereiro de 1798. Então esse período agora passou. Esse período passou, então já não há mais tempo, já não há mais demora, porque se cumpriu a profecia dos 1260 anos. Então, lá em Daniel, ele respondeu, né, o anjo respondeu a Daniel, vai Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Então, o livrinho de Daniel seria aberto após o tempo do fim. Ele estaria selado somente até o tempo do fim. E esse tempo do fim, o próprio contexto de Daniel nos diz que é justamente quando termina os 1260 anos. E quando esse tempo termina, após 1798, o livro de Daniel seria aberto. E as sessões apocalípticas do livro de Daniel nunca foram compreendidas até 1798. Ou seja, né, Daniel não era um livro estudado, e se era estudado, a sua parte profética, que é a partir do capítulo 7, né, porque de 1 a 6 é a parte histórica, e de 7 a 12 é a parte profética. Mas a parte selada não foi toda a parte profética, o capítulo 7, 8, e então a partir do 9 é que seria um livro selado. E essa parte só seria compreendida após 1798, porque foi quando Deus permitiu que assim fosse. E que mensagem foi essa de Daniel? Nós vamos ver mais adiante. E o texto bíblico de Apocalipse, voltando para Apocalipse 10, 7, nos diz o seguinte: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A pergunta é, que mistério é esse? Ora,
A própria Bíblia identifica que o mistério de Deus é o plano da salvação. A pregação do Evangelho será consumada quando a graça terminar. E assim, o mistério de Deus é revelado, portanto, a mensagem do livro aberto que deve ser pregada pelo remanescente até o final da graça. O mistério de Deus é o seu plano de salvação para a humanidade, o cumprimento da sua palavra. A palavra de Deus, ele diz que cai a flor e murcha-se a erva, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então esse evangelho, o evangelho de Deus é o mistério que ele tem. E a palavra de Deus tem sempre mistério, ela nunca é totalmente entendida, né? E Deus vai revelando aos poucos. O próprio Jesus disse aos discípulos, eu tenho muito o que falar, mas vocês não vão compreender agora. Então, quando o Espírito Santo vier, ele vai guiar toda a verdade. Então, ele vai guiando a igreja de Deus aos poucos, né? Na medida que vai compreendendo e avançando, vai ganhando terreno, então vai tendo novas compreensões. E assim foi com a igreja cristã primitiva, né? Que eles ainda achavam que Jesus podia voltar na época dos apóstolos, mas Jesus não voltou, porque o evangelho ainda não foi pregado no mundo inteiro totalmente, mas embora tenha sido pregado quase em todo o Império Romano, mas Deus tinha muito que revelar para a sua igreja, e ainda tinha a profecia de que a sua igreja passaria por uma apostasia durante os 1260 anos. E assim terminou esse período, começou um novo período que nós estamos estudando. O que simboliza a ação de comer o livro, continuando o texto de Apocalipse 10? A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo, vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Devorar um livro significa estudá-lo profundamente, significa assimilar a sua mensagem, compreender. E esse foi o objetivo desse livro aberto, para que fosse compreendido, estudado e ensinado a sua mensagem. João, comendo o livrinho, simboliza ingerir seu conteúdo, uma mensagem especial. Era uma mensagem profética que deveria ser dada, porque o livro foi dado para ser ingerido, e também isso significa para ser ensinado e pregado. Agora, por que esse livro ele é doce na boca e amargo no estômago? O conteúdo do livro devorado, o livro de Daniel, produziria um sabor doce, mas depois da digestão, isso traria amargura ao mesmo mensageiro. Como entender isso? Que o livro de Daniel, ao ser lido e pregado, traria um sabor doce, né? Doce feito mel. Mas depois que fosse digerido, viria uma amargura. E o que foi que aconteceu? Essa situação foi cumprida exatamente na chamada decepção de 1844. Que decepção foi essa? Vamos contar a história de William Miller, ou Guilherme Miller, em português, Guilherme Miller. Conforme fonte da Wikipédia, nesse texto, diz o seguinte: Guilherme Miller foi um fazendeiro, líder local da comunidade de New Hampton. E ele frequentava a Igreja Batista em Nova York, na qual ele se tornou um pregador, e que relatou sobre a iminente volta de Jesus Cristo, baseando-se em sua hermenêutica indiciocrática do livro de Daniel, a respeito da visão das 2.300 tardes e manhãs, que está em Daniel 8,14, e ele profetizou a volta de Jesus Cristo para o ano de 1844. Mas houve um grande desapontamento. Cristo não veio nessa data marcada. Como isso não aconteceu, ou seja, Jesus não voltou no dia 22 de outubro de 1844, Miller e seus companheiros procuraram achar onde estava o erro. E essa data é conhecida como o dia do grande desapontamento. Jesus não voltou na data que eles predisseram, né, que eles pregaram tanto, fizeram um movimento praticamente mundial, unindo várias igrejas, batista, metodista, presbiteriana, e todas as igrejas da época se uniram para pregar essa mensagem, abrangendo todos os Estados Unidos, a Europa e até a Austrália. E essa mensagem impactou, houve um grande reavivamento, mas Jesus não voltou. Mas como Miller chegou a essa conclusão, né, não ele sozinho, tinha outros com ele, mas como ele chegou a essa conclusão de que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844?
ele chegou a essa conclusão baseado no livro de Daniel, 8,14. O texto lá de Daniel diz: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Miller, junto com os seus colegas também pastores, concluíram que o santuário, né, não existia mais o templo aqui na terra, não existia então o santuário na terra. Eles concluíram que esse santuário seria a própria terra. E se o santuário seria purificado com fogo. Logo, essa era a volta de Jesus, eles deduziram. Porque o cálculo, eles fizeram um diagrama e, conforme estudando a Bíblia, Daniel e partindo lá para o livro de Neemias e Esdras, eles fizeram a contagem inicial, conforme descrito em Daniel 9, 24 a 27, de que o termo inicial seria 457 a.C. E o Daniel 9, 24 a 27 fala das 70 semanas que seria determinada para o povo judeu. E em seguida, depois das 70 semanas, ele então, concluindo o ponto inicial, 457 a.C., e aí então, adicionando 2.300 dias ou anos, ele vai então para o ano de 1844. Seria esse o ano da volta de Jesus, conforme Miller chegou a essa conclusão. E estudando os aspectos do santuário, eles então conseguiram estabelecer a data de 22 de outubro de 1844. Mas Jesus não votou nessa data. Jesus não votou no dia 22 de outubro de 1844. Porque... E onde foi que Miller errou? O que estava errado? Nós vamos, então, voltar para Daniel 7,13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Percebam que Jesus, o que vem nas nuvens do céu é Jesus, mas ele não veio para a terra. Então não era a vinda de Jesus à terra. Era um outro acontecimento que Jesus se dirige ao ancião de dias. Ou seja, o ancião de dias é o próprio Deus. Deus no seu trono, ele fica no segundo compartimento do templo. Conforme vimos, Jesus, ele iniciou o seu ministério no primeiro compartimento do tabernáculo, que se chama lugar santo. E agora nos diz que, nessa época, agora Jesus passa do lugar santo para o santíssimo, ou seja, ele se dirige ao ancião de dias, ele se dirige à sala do trono de Deus, que é no lugar santíssimo. Então ele começa agora o seu ministério no segundo compartimento, o seu ministério agora que passa a ser agora no lugar santíssimo ou santo dos santos. Foi esse o grande acontecimento de 22 de outubro de 1844. Não foi a volta de Jesus à terra, mas foi a passagem de Jesus do lugar santo para o lugar santíssimo. A decepção, então, é um método de Deus para chamar a atenção para um evento e demonstrar quem são seus seguidores genuínos. Porque depois dessa decepção que Cristo não veio, muitos, quase a maioria, abandonou, muitos voltaram para suas igrejas de origem, outros abandonaram, muitos se tornaram ateus, agnósticos e outros se apostataram da fé. Mas um grupo, um pequeno grupo se manteve fiel. Um pequeno grupo ainda procurou saber o que aconteceu, onde eles erraram, e foi quando chegaram a essa conclusão de que não era a volta de Jesus, era a passagem de Jesus do lugar santo para o santíssimo no tabernáculo celestial. Isso nos prova que também houve um outro desapontamento que os discípulos experimentaram por ocasião da primeira vinda de Jesus. Porque os discípulos esperavam que Jesus viesse como um rei libertador, que libertasse os judeus do poder dos romanos. E quando Jesus morreu na cruz, eles então perderam toda a esperança. Eles se decepcionaram com Jesus, pois pensavam que Jesus iria restaurar o reino de Israel. Mas isso não aconteceu. Foi uma grande decepção. Mas depois eles entenderam que não era a obra de Jesus restaurar o reino terreno de Israel, mas o reino espiritual de Deus aqui na terra.
Então os discípulos interpretaram corretamente as profecias a respeito de Jesus, mas eles erraram quanto à missão que Jesus veio cumprir. Assim também, esse povo que pregou em 1844 a volta de Jesus, eles acertaram a profecia, embora tenha errado o acontecimento. Foi o que levou então a continuar estudando a palavra de Deus para entender melhor aonde eles erraram e continuaram profetizando e pregando a volta de Jesus até hoje. Foi essa mensagem que é dita lá em Apocalipse 10:11, que Deus ordenou a João fazer após essa amarga experiência do desapontamento. Diz o texto: então me disseram, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Foi isso que Jesus disse, que ide pregar o evangelho a toda criatura. Então, as profecias ainda deveriam ser pregadas, então não era o fim, porque ainda precisaria ser pregada e testemunhada para todas as nações do mundo. Ele foi ordenado da parte de Deus que ele iria profetizar novamente, isto é, não ele nessa época, né, mas esse povo que continuou fiel a Deus, esse povo remanescente. Proclamar uma mensagem profética como porta-voz de Deus é a missão do povo de Deus. Foi o que Jesus mandou e o que Jesus ordenou que fizéssemos. Então, em Apocalipse 11:14, nós ainda vamos estudar o próximo texto, Apocalipse 11:14, né, o próximo capítulo, o próximo estudo é Apocalipse 11, onde justamente vamos ver lá que a sexta trombeta vai concluir em Apocalipse 11:14, antes de soar a sétima trombeta. Pois a sétima trombeta, ela vai dar início ao terceiro ai. Né? E nós vamos então entender esse ponto, né, entre o sexto e o sétimo, e o que vai acontecer quando a sétima trombeta, ou o que aconteceu quando a sétima trombeta tocou. Então esses eventos finais da sexta trombeta mostram que surgiria um povo que continuaria fiel a Deus e a sua mensagem. Esse povo, mesmo em meio ao desapontamento, não desanimou. Continuou fiel a Deus, buscando servi-lo cada vez melhor. Não abandonaram a sua fé em Deus. Então o Apocalipse chama você para pertencer a esse povo remanescente, restante da Igreja de Deus, que se manteve fiel a Deus e não o abandonou, não abriu mão de seguir a Deus e da sua palavra. Hoje, Deus lhe deu o privilégio de descobrir o verdadeiro povo de Deus, a igreja desse tempo atual. A igreja que nós vamos ver quem é esse povo, né, e que igreja lhe pertence. Nós vamos ver no capítulo 12. O capítulo 12 vai nos dizer claramente quem é esse povo e a que a igreja pertence. Então, continue conosco, vamos estudar no próximo assunto o capítulo 11 do Apocalipse sobre as duas testemunhas. Quem são as duas testemunhas e o que ela representa. Até lá e que Deus abençoe.